Salve, galera! Primeiramente, um grande abraço e um salve a todos que têm acompanhado aí o canal durante todo esse período de recuperação. Eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo para vocês alguns relatos breves aí referente aos 3 anos da minha cirurgia e algumas dúvidas também que eu tive durante esse período e também algumas coisas que eu consegui superar durante esse tempo. Então vamos lá, de forma rápida. No primeiro ano, né, vou colocar ali 2021, porque eu rompi o tendão em dezembro de 2020, no final do ano. Durante o período ali de dezembro, quando eu rompi, pairaram ali algumas dúvidas na minha cabeça. Mas vamos lá. Antes de eu falar das dúvidas, vou falar rápido como que foi esse período de 3 anos aí, num breve resumo para vocês. E aí qualquer dúvida depois é só enviar mensagem aí que eu respondo a todos com todo carinho, com toda atenção. Às vezes demora um pouquinho, mas assim eu respondo todo mundo, assim eu tenho total prazer em responder a cada um de vocês. Eu acho legal também poder responder e sanar dúvidas, porque há um tempo atrás eu procurei isso e não encontrei. Então, para mim é bem tranquilo responder. Durante ali assim que eu rompi o tendão no final de 2020, eu fiquei assustado pra caramba, assim, com muito medo de muitas coisas que poderiam acontecer dali pra frente, porque eu, com muita saúde, sempre procurando ter uma boa alimentação, atividade física, tudo de uma forma perfeita ali em relação ao condicionamento físico, e de repente me deparava com aquela situação de romper o tendão de Aquiles. Fiquei, é claro, assustado. No primeiro dia eu não procurei o hospital porque foi à tarde. Eu ainda fiquei em casa e acreditando que poderia ser uma lesão simples e que iria, melhorar com sei lá, gelo, uma massagem e tal, mas não, nada disso negativo, não melhorou. No dia seguinte eu procurei o hospital. E aí assim que eu cheguei no hospital, o médico bateu o raio-x e de imediato ele, seu tendão rompeu e vou te internar. E aí na hora que ele falou vou te internar, eu fiquei muito triste, assustado e chateado. Eu estava no hospital sozinho. Aí eu liguei para minha esposa, expliquei a situação para ela e ela correu de imediato para o hospital. E levou para mim algumas coisas que eu precisava. E dali em diante foi Deus assim que acelerou todo o processo naquilo que eu precisava para poder fazer a cirurgia. Fui encaminhado para o melhor hospital ali de Belo Horizonte, referência para poder fazer a cirurgia. É um hospital muito bom, estrutura muito boa, os médicos excelentes. Então foi muito bom. E assim, detalhe, tudo isso pelo SUS, assim, não foi particular. O hospital que eu fui encaminhado é um hospital de referência na região de Belo Horizonte, um excelente hospital. E foi algo assim extraordinário, porque com 2 dias, foi 2 dias, eu dei entrada no hospital, fiquei um dia, fiquei o segundo dia. Aí no dia seguinte já estava sendo encaminhado, já tinha saído a vaga para poder fazer a cirurgia. E assim que eu recebi a alta, eu corri para poder pesquisar coisas, ler coisas, para poder saber como que eu iria, com o que eu estava me deparando naquele momento, o que era aquilo tudo que eu ainda não tinha noção de nada. Então fui pesquisar em questão de alimentação, fui pesquisar em relação a o que poderia fazer, o que não poderia. Fui para estudos sérios que eu encontrei, me deparei com alguns estudos sérios, mas em relação a conteúdo das pessoas que já tinham passado pela mesma coisa, eu não encontrei. E aí já em janeiro eu decidi fazer os vídeos, decidi passar os relatos de tudo aquilo que tinha acontecido comigo, para poder futuramente pessoas que viessem a passar pela mesma coisa não ficasse no escuro em relação às informações sérias e informações com alguém que realmente passou pela situação e que pudesse falar de verdade o que poderia ou não acontecer, o que iria ou não acontecer. Então eu pego o meu relato, a minha vida, o que aconteceu comigo, para que vocês possam ter noção de algumas poucas coisas e que possa também esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. Quando deu ali esse período do começo, foi o período que eu fiz as pesquisas, as buscas,
procurei estar informado sobre o que poderia ser útil e interessante para mim. Quando eu tirei o gesso, que eu retirei os pontos, o médico marcou 15 dias para eu poder retornar com a botinha. E aí eu retornei com a botinha, com a RoboFoot. Aí quando eu cheguei lá, o médico ele pediu para poder eu fiquei com um único pé, que foi o direito, no chão, o esquerdo eu coloquei para cima, e ele pediu para eu poder levantar, tentar ficar na ponta do pé. E eu não consegui, assim, foi muito estranho porque eu não tinha força nenhuma para conseguir ficar na ponta do pé. Então, não se assuste quando acontecer, né, contigo, se chegou, ou, né, quando chegar a acontecer, porque é absolutamente normal, normal. Eu estava sem força no tendão e não deu para eu conseguir ficar na ponta do pé naquele dia. Aí ele foi, me encaminhou para fisioterapia, se eu precisasse de mais sessões, ele haveria de me dar mais sessões para poder fazer a fisioterapia. E foi na fisioterapia que eu, né, realmente tive uma recuperação, né, extraordinária. Eu tive a minha primeira fisioterapeuta, que eu quero deixar relatado aqui para vocês, que nesse dia, no que foi o primeiro dia que eu cheguei na fisioterapia, foi no dia 2 de fevereiro, se eu não estou enganado, dia 2 ou dia 4 de fevereiro, ela me deu uma orientação muito legal, que foi a primeira coisa que ela falou na entrevista que ela teve comigo. Mário, tua dor vai fazer parte da sua vida, você vai precisar entender que durante esse período você vai ter a dor como uma amiga sua e não uma inimiga, porque você vai ter que romper essa dor para poder você conseguir recuperar. Você vai sentir dor na hora que começar a fazer os exercícios para a elasticidade do tendão, porque até então ele estava enrijecido. Então foi algo que eu tive que me adaptar e realmente era muita dor, doía pra caramba. Não doía a cirurgia, mas doía o tanto que o tendão estava enrijecido e que ele precisava ser esticado. E isso foi algo que eu aprendi e tive que lidar. Tanto que teve um colega com um vídeo aí que eu publiquei que ele acabou não entendendo, né, o vídeo que eu fiz referente àquilo o que a dor me ensinou, o que essa dor em específico me ensinou. Não foi algo ruim para mim, foi algo que eu precisava, eu necessitava me deparar com essa dor e entender qual que era o sentido daquela dor na minha vida, que eu precisava romper ela, que eu precisava entender aquela dor na minha recuperação. Então, o sentido foi esse. E aí, foi com essa primeira fisioterapeuta que eu tive a informação e o conhecimento para conseguir colocar em prática cada exercício, cada prática, cada etapa ali da minha recuperação. Foi isso que rolou. Então, vamos lá. Esse foi o começo da fisioterapia. E quando deu ali 6 meses que eu finalizei a minha fisioterapia eu finalizei ela em maio, eles até me ligaram também para eu poder retornar lá e fazer outras sessões, mas não tinha mais necessidade, porque eu fazia a fisioterapia no começo, com a minha primeira fisioterapeuta eu fiz quase um mês. Eu fiz um mês com ela. E depois eu fui para fisioterapia pelo SUS. Mas com ela eu fiz a primeira fisioterapia, que eu não queria ficar atrasado na fisioterapia. Eu fiz com ela ali um mês e ela me auxiliou muito. Foi ali praticamente, eu acredito que 80% da minha recuperação em questão de fisioterapia foi com ela. Os outros 20% foi pelo SUS. Ela me ensinou, né, que eu estava pisando com o lado de fora do pé para poder fugir da dor. E aí ela me mostrou isso, eu tive que corrigir a minha passada, porque senão aí sim eu poderia ter ficado com uma sequela. Então eu devo muito a essa fisioterapeuta, eu sou muito grato a ela e deixei isso bem claro para ela. E depois eu fui para a fisioterapia do SUS. Na fisioterapia do SUS também tive uma galera muito boa que me acompanhou, me deram muita atenção. No começo, com a minha primeira fisioterapeuta, eu fazia um dia sim, outro não. Só que o dia da folga eu fazia os exercícios mais de leve que ela me orientou. E aí depois que eu fui para a fisioterapia do SUS, eu já fazia todos os dias. Fazia no SUS, fazia na clínica e fazia em casa. Na clínica e em casa. Então fazia todos os dias. E quando chegou maio, que eu finalizei a minha fisioterapia, eu continuei fazendo os exercícios no parque. Eu ia para o parque todos os dias e fazia exercícios. Todos os dias, sem falhar um.
fazia exercícios para poder recuperar e adquirir força, adquirir massa no meu tendão. E durante o período de 2021 todo foi dessa forma aí. Como eu tinha saído do trabalho, fui mandado embora do meu trabalho eu estava afastado, e em julho de 2021 meu contrato acabou. Então eu saí e fiquei somente com o meu benefício foram 6 meses que eu tive pelo INSS, e depois disso eu voltei em busca de outro trabalho para mim, fazendo alguns processos seletivos ali, e consegui o trabalho em 2020, no finalzinho de 2021, eu fui trabalhar na mesma área que eu trabalhava, porém em outro estado. Aí eu fiquei lá por pouco tempo e depois retornei para Belo Horizonte em 2022. E em 2022, eu, claro, 100% recuperado, totalmente recuperado, a minha vida foi novamente os estudos, voltei para os estudos, e ainda, claro, tendo toda a cautela ainda, porque tinha somente 1 ano de cirurgia, 1 ano de recuperação, e tinha sim as devidas cautelas com o meu tendão, de vez em quando eu pegava, massageava ele, sempre tendo as cautelas devidas, dando descanso em questão dos treinos. Voltei aos treinos, mas procurava dar todo o descanso para ele. Então em 2022 foi dessa forma. E em 2022, como eu falei com vocês que eu passei num concurso e agora eu estou morando em outro estado, em 2022 eu passei por um período onde eu tive que realizar o TAF na minha avaliação do concurso. Foi uma das etapas, foi o teste físico, né? E neste teste físico, galera, o que rolou? O que aconteceu? Antes de romper o tendão, eu fazia o meu tempo de 2.200 metros em 8 minutos e 15 segundos. E depois que eu rompi o tendão, fortaleci, recuperei, eu fiz esse tempo em 7,58. Foi um recorde particular e pessoal que eu tive, que foi muito bom, fiquei muito realizado. Foi num domingo, eu lembro até hoje. Fui cedo pro parque e corri e fiz esse tempo lá de 7 minutos e 58 segundos. Foi muito bom. E quando eu fui realizar o meu TAF em 2022, eu consegui fazer um excelente tempo também, nesse dia dos 2.200 metros. E aí o que acontece? Eu acabei sentindo a coxa nesse dia, na primeira volta que eu dei, a minha coxa esquerda. Não teve nada a ver com o tendão. Eu fiquei muito chateado, com medo também, deu acontecer alguma coisa ali, porque estava muito frio no dia. Eu acredito que estava começando uma cãibra ali, mas ainda bem que eu segurei durante a primeira volta, e na partir da segunda em diante, terceira ali, já estava tudo legal. Aí eu tive que conseguir manter o ritmo, a frequência, e terminei o meu teste físico tranquilo. No dia da minha avaliação médica para esse mesmo concurso, eu passei por um momento de superação, porque eu poderia ter sido enviado para o perito, mas não aconteceu, porque no dia, quando a médica me perguntou, ela chegou, me avaliou por completo, a médica do concurso ao qual eu hoje, no local que eu estou trabalhando, ela me perguntou se eu havia feito alguma cirurgia. Eu fui bem sincero, eu falei que fiz, expliquei para ela, falei com ela que foi devido à pandemia, eu estava treinando bastante, acabei estressando a minha musculatura, e aí ela chegou, me avaliou, fez alguns procedimentos lá e chegou à conclusão de que eu estava 100% recuperado. Isso foi muito bom, porque eu fiquei muito preocupado de dar alguma coisa ali e eu acabar perdendo a minha vaga, mas não aconteceu e consegui a minha vaga. Hoje eu estou trabalhando nessa área, que é uma área que eu gosto muito. E aí 2022 foi assim. Em 2023, eu já estava fazendo em 2023 eu já estava fazendo meu curso de formação, que eu fiz ele durante quase 7 meses. E nesse curso de formação também passei por mais um TAF, mais um teste físico, que foi tranquilo, Passei com toda a tranquilidade, tirei 100% em cada etapa do teste físico. Então assim foram os meus 3 anos. Estou deixando aqui relatado para vocês como que foram esses 3 anos. E desculpa, galera, o vídeo está um pouquinho longo, mas eu queria poder deixar esses relatos aqui para vocês. Vamos lá. E agora, referente às dúvidas. Minha primeira dúvida foi:
Será que eu vou conseguir voltar a jogar bola normal? E sim, respondendo, consegui voltar a jogar bola normalmente. Hoje eu jogo futebol normal, quadra, campo, com agilidade, com a rapidez, total. E hoje eu jogo futebol normalmente, mesmo depois de ter realizado a cirurgia no tendão de Aquiles. A outra dúvida que eu tinha era: eu vou ficar com sequelas em questão do meu caminhar, vou pisar torto, vou ficar mancando e tal? E galera, não fiquei mancando, não ficou sequelas no meu tendão, então bem tranquilo também em relação a isso. E a outra dúvida que eu tive foi se o meu tendão ficaria curto. Eu fiquei com essa neurose na cabeça do meu tendão ficar curto e não vai voltar ao normal, ao tamanho normal. E voltou ao tamanho normal, meu tendão não é curto, não ficou curto. E outra dúvida também que eu tive, quando eu perdi, né, que eu iria perder massa na panturrilha, porque tá parado, tá engessado, não tô movimentando para nada. E ainda que eu fazia alguns exercícios mesmo com o gesso ali, mas não era a mesma coisa. Eu fiquei com aquela dúvida: poxa, será que minha panturrilha vai ficar uma maior do que a outra e tal? E quando eu tirei o gesso foi assustador, porque parecia uma gelatina. Eu não tinha mais massa na minha panturrilha sempre foi grande e não tinha mais massa. E eu, meu Deus, o que eu vou arrumar agora com essa panturrilha? E fui tirar dúvida com a fisioterapeuta. Ela: não, Marildo, fica tranquila, você vai ficar tranquilo, você vai retornar, você vai ganhar massa de novo, mas é com calma, centímetro após centímetro, e fica tranquilo que vai dar certo. Então fui para os treinos, voltei para academia, treinei firme, né, treinando bastante, mais uma perna do que a outra, e consegui retornar com a minha panturrilha, com a massa da minha panturrilha. Hoje minha panturrilha voltou ao que era antes. Vou mostrar também depois para vocês, assim, que não tive nada disso de perder massa, de ficar com uma panturrilha maior do que a outra, quer dizer, né? Porque realmente ficou gelatinosa e não estava a mesma coisa quando eu tirei o gesso. Estava diferente uma da outra, mas hoje não. Hoje está totalmente diferente. A outra dúvida que eu tinha era referente à necrose, né? Que poderia dar uma necrose dentro do meu tendão ali na cirurgia. E eu fiquei com medo, né, que seja... E também poderia dar essa necrose por fora, mas não deu nem por dentro, nem por fora. A cirurgia foi bem tranquila. Eu não tenho nenhuma necrose nem por dentro, nem por fora. Se eu quisesse, eu poderia deixar o meu tendão mais alinhado com a procedimento a laser. Só que eu não tenho interesse, porque da forma que tá, pra mim tá bom. O importante é não ter a necrose, então para mim tá tranquilo, tá de bom tamanho para mim. Então, a princípio, essas foram as dúvidas aí que surgiram na minha cabeça durante essa recuperação. Então é o relato que fica aqui para vocês. Espero que vocês, né, tenham gostado aí do vídeo, e desculpa pelo vídeo ter ficado longo. Vou tentar fazer outros vídeos para vocês referente a algumas dificuldades, porque assim, o que acontece nesse canal, assim, esses vídeos que eu fiz referente à cirurgia e essa dificuldade que eu passei por ela, eu tentei mostrar formas de recuperar. Não é um canal para poder, né, ficar famoso, ganhar dinheiro, nada disso, não tem interesse em nada disso. É mais algo para ajudar mesmo, assim, é mais algo para poder auxiliar a pessoas que estejam passando pela mesma situação. E mais pra frente eu tenho interesse em fazer outros vídeos similar a esse, naquilo que eu tenha encontrado de dificuldade, que eu tenha conseguido, né, superar, romper as barreiras que surgiram, e não apenas ficar naquela situação de vitimismo. Assim, a intenção do canal nunca foi para vitimização ou ficar jogado ou largado ou se entregar, não, de jeito nenhum. Encontrei de diversas maneiras forças e de diversas formas energia para poder ir em busca e melhorar e ficar 100%. O interesse e a intenção do canal sempre foi essa, de ter meios para poder ficar bem. Deixei aqui algumas dicas para vocês de livros, de filmes que eu parei para poder assistir,
de documentários que me ajudaram bastante. Então, assim, eu tinha tempo, né? Durante o período da cirurgia eu tinha tempo da recuperação, eu ficava mais na cama, levantava ali em alguns momentos, mas o médico pediu para ficar mais na cama com o pé elevado. Então era esse meu período. Então eu aprendi a ter que lidar com isso. Eu fui assistir filmes interessantes, eu fui assistir documentários interessantes, eu fui ler coisas interessantes, eu fui estudar. Eu dobrei os meus estudos, estudei muito, muito, muito durante esse período da recuperação. Eu lia muito, eu assistia muito videoaulas, então me dediquei ainda mais aos estudos, peguei coisas interessantes para fazer, não deixei a minha mente ficar ocupada com coisas que não eram interessantes, não deixei a tristeza tomar conta de mim, não fiquei mal, porque quem está do seu lado não quer te ver mal. Você vai deixar a pessoa pesada, você vai deixar a pessoa triste, e isso não é legal, assim. A pessoa que está do seu lado te ajudando na recuperação não merece te ver mal, te ver triste, te ver chateado. Isso não é legal para a pessoa que está te auxiliando. É interessante você ficar bem, você ficar para cima, você ficar alegre, você poder transmitir isso para as pessoas que estão próximas a você, aquela pessoa que está cuidando de você, que seja um familiar, que seja seu cônjuge. Mas a pessoa ela precisa te ver bem para que ela também esteja bem para te ajudar, te auxiliar. Então, evita ficar mal, ficar para baixo, cabisbaixo, porque é uma fase, isso vai passar. E quem está falando isso para vocês é alguém que já passou pela mesma situação. Então eu vou procurar futuramente fazer outros vídeos aí para vocês de coisas que eu passei por determinadas coisas aí durante esse período desses 3 anos aí de recuperação. Vou falar para vocês uma delas. Assim, o meu médico, tive 2 excelentes médicos, e um deles falou para mim que eu poderia trocar de área, trocar de profissão, porque a profissão que eu estava estudando não iria mais me permitir, o meu tendão, né, o rompimento, não iria mais me permitir trabalhar nessa área. E aí ele virou e falou assim: olha, já era esse negócio de correr, já era esse negócio de você, né, forçar muito o seu tendão, já era, esquece isso, procura uma área administrativa. Eu fiquei tranquilo, entendi o lado dele, porque ele estava falando isso, eu acredito que de uma certa forma para me preservar, né, tendo cuidado ali da cirurgia. Mas aí eu desconsiderei o que ele falou e eu fiz diferente. Eu continuei estudando para a mesma área, continuei indo em busca, até que eu passei na área que eu queria, né, a área que eu estou trabalhando hoje, e deu tudo certo, né? Graças a Deus aí deu tudo certo, fiquei muito feliz. Então esse foi uma das situações complicadas que eu passei, né? E a outra situação também quem esteve ali do meu lado, acredito que possa ser que tenha acontecido com vocês, ou talvez não, mas em primeiro lugar foi Deus, que eu creio muito nele. E se você pode crer em Deus, pode crer em outra força, independente, né, da fé que você tenha, mas se segure na fé que você tenha. Encontrei fé em Deus. A minha esposa, tive ali a minha mãe, minhas irmãs que me visitavam de vez em quando, e de amigos não tive um em especial, que me auxiliou em algumas vezes, me levando nas consultas ao médico porque eu não podia dirigir. Então esse em especial eu sou muito grato a ele, que ele me auxiliou bastante durante esse período. Então, tirando ele, não teve mais ninguém. Então não se assuste se pessoas te abandonarem aí nesse caminho, porque vai fazer parte também. Porque você está num período onde você não está produzindo, né, para as pessoas que vêm de fora, fisicamente você não está produzindo nada, materialmente você não está produzindo nada, mas não se esqueça que de forma intelectual, pelo conhecimento, você está sim produzindo alguma coisa. E eu produzi durante esse período e hoje eu estou colhendo os meus frutos, porque eu procurei produzir nesse período. Ninguém via, quem via era minha esposa em primeiro lugar, mas as outras pessoas elas não viam produzindo nada. Então as pessoas somem, né? Até mesmo porque para elas você vai pedir alguma coisa, vai querer alguma coisa, e não é bem assim. Durante esse período eu não tive grana, não tive dinheiro, tive apenas ali, né, o INSS, que por direito eu tive as parcelas do meu auxílio, mas reduziu bastante em relação ao salário que eu recebia.
normal, né? Faz parte. Mas não fiquei reclamando, nem chorando, nem culpando ninguém, nem muito menos me colocando numa posição de vítima. Apenas procurando valorizar tudo que eu tinha, tudo. E uma das coisas que, durante esse período, eu mais senti falta, a minha maior riqueza durante esse período de recuperação, o que eu mais queria na vida durante esse período era colocar um chinelo Havaianas no pé e andar. Ou descalço, que seja, independente. A única coisa que eu queria, o que eu mais sentia falta, era caminhar. Era poder caminhar. Essa era a maior riqueza da minha vida. Então, por isso que eu procuro valorizar, assim, não somente que sejam as pequenas coisas, as grandes coisas, procuro valorizar tudo que Deus me dê. Eu procuro valorizar tudo aquilo que alguém chega para mim e compartilha, como esse momento aqui. Eu procuro valorizar o canal, eu procuro valorizar e a cada um de vocês que acompanham. Eu espero que a cada um de vocês tenha uma excelente recuperação e qualquer dúvida, sigo aqui à disposição para poder responder vocês. E estarei publicando outros vídeos que possam auxiliar e ajudar, não somente em relação ao tendão, pela dificuldade, uma dificuldade, né, de ter rompido o tendão, de Aquiles, mas em qualquer outra dificuldade que eu venha a publicar aqui, né, daqui para frente, que possa auxiliar vocês. E o interesse aqui não é views, o interesse aqui não é like, o interesse aqui é que você possa assistir o vídeo e encontrar algo útil e interessante para a sua recuperação, para a sua vida. Valeu? Valoriza a sua família, valoriza quem está do seu lado, valoriza esse momento que você está passando. Não olha para esse momento como algo ruim para você. Olha esse momento como algo útil, como algo como aprendizado, como ensino, como algo diferente. Abre os olhos para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor nesse momento que você está passando. Valeu? Um grande abraço e fiquem na paz e que tudo de bom e tudo de legal e de interessante possa acontecer e chegar na vida de cada um de vocês. Valeu? Um abraço e tamo junto nessa.